Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Bem, chegando aí, né, finalzinho do nosso semestre, finalzinho das nossas atividades, dos nossos estudos, e, é claro, vamos fechar, né, todo esse conceito que a gente vem estudando, né, no decorrer aí das semanas, sobre programação em ambiente de rede. Bom, vimos, né, no encontro virtual passado, também nas disciplinas da semana passada, que a gente consegue estar gerenciando os scripts. Ou seja, criando scripts aí para qualquer tipo, né, de coisas que a gente pode estar fazendo. E um dos pontos, né, que são cruciais dentro de um ambiente de rede está relacionado ao quê? A gerenciar a rede. Claro que a gente, como profissional, né, na área de redes, a gente precisa ter mecanismos, conhecer mecanismos, né, que nos ajudam a gerenciar o que está acontecendo dentro da nossa rede. Tráfego, né, possíveis invasões, warnings, erros que estão acontecendo de perca de pacote, enfim. Existe uma série, né, de pontos que a gente pode estar verificando e até nos precavendo de possíveis problemas. Então, uma das coisas que são cruciais, né, que a gente tem que entender bem nesse momento, é o seguinte: problemas acontecem? Acontecem. O que a gente pode fazer para evitá-los? Conseguimos isso? Conseguimos. Alguns sim, outros não. Então, nós temos que pensar de duas formas. Eu quero me precaver, eu quero me prevenir de possíveis problemas. Ou seja, corrigi-los antes que aconteçam. Ou ainda, né, se depois aconteceu o problema, veio a mensagem e a partir daí eu vou estar buscando resolver esse problema. Bom, claro que todo problema, né, toda falha que acontece, que a gente não conseguiu prever antes, ela vai causar um transtorno dentro dessa rede. Um servidor que caiu, né, principalmente se for um servidor web, se for um servidor de e-mail. Vamos pensar aí no servidor de banco de dados dentro de uma empresa, né, onde estão todos acessando aí. Então, isso são detalhes, né, são problemas, são falhas que a gente consegue estar viabilizando e verificando antes. Como que a gente consegue gerenciar isso? Vocês viram aí, né, nas semanas, existem várias ferramentas que a gente consegue estar utilizando para gerenciar, né? Desde ferramentas gratuitas até ferramentas pagas. Vai depender do que nós desejamos fazer. E é claro que todo aquele conceito que a gente aprendeu lá de criação de scripts e tudo mais, ele ajuda a gerenciar essas ferramentas de uma forma automática, né? Nós vimos que a gente consegue estar fechando processos, iniciando processos, não deu muito certo, né? Mas por questões do número do processo, nos exemplos que a gente fez, a gente consegue estar fazendo todo esse gerenciamento, toda essa atualização, todo esse controle, né? Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do gerenciamento da nossa rede. Tá? O que a gente vai ver aqui? Nós vamos pegar, né? Eu estou usando aqui no meu servidor, basicamente o básico, né? Para ser bem redundante com relação a isso. Então, eu estou usando o quê? O gerenciador de serviços, né? O gerenciamento, né, do servidor, o gerenciador de servidor, o Server Manager, que é do Windows mesmo, e ele dá para a gente uma série de informações. Então, o que a gente tem que tomar cuidado, né? O que a gente pode ver? Aqui, algumas propriedades do servidor, lembrando que eu só tenho um servidor rodando nessa máquina, né? Logo abaixo, a gente tem os eventos que estão em execução. Aqui é um ponto crucial que nós precisamos ter cuidado. Os eventos são os processos que estão em execução. São programas, né? E o que acontece? Nós temos, né, alguns eventos que apresentam falhas.
Falhas que podem ser catastróficas, se a gente deixar assim. A gente pode criar mecanismos para analisar isso. Tudo que acontece nos servidores vai gerando um log. E a gente consegue estar buscando esse log e estar verificando ele. Então, qualquer informação que foi atualizada no arquivo de log, se nós tivermos um script bem definido, a gente consegue estar lendo essas informações e, a partir daí, processando-as. Né? Consequentemente, dependendo do funcionamento de um determinado processo, dependendo de um funcionamento de um determinado serviço, nós podemos fazer o quê? Derrubar esse serviço e levantar esse serviço. Tá? Então, a gente consegue estar gerenciando essas informações. A gente consegue estar mudando essas informações e trabalhando com essas informações. Ok? Então, vamos lá. Boa noite, Juliana. Tudo bom? Boa noite, Juliana. Boa noite, professor. Estou chegando agora aqui. Maravilha. Eu achei que vocês não viriam, eu já dei início já. Mas mais uma introduçãozinha aqui de uns 10 minutos. Não, tranquilo. Tá? Bom, aproveitando que você está aqui, então só voltando um pouquinho, né? Qual que é o ponto que a gente está tratando mais, né, nesse finalzinho do semestre? O gerenciamento, né? Ou seja, análise do que está acontecendo dentro do servidor. Então, se vocês acompanharem lá nas semanas, vocês vão ver que existe uma série de programas, como eu mencionei, né, que a gente consegue estar gerenciando, né, tudo que acontece dentro do nosso servidor, dentro da nossa rede. Né? Não tenho nenhum instalado aqui, como eu mencionei, alguns são gratuitos, outros são pagos, mas ele vai dando, né, um mapeamento, né, do que está acontecendo. Nada funciona tão diferente do Server Manager, que é o gerenciador, né, do servidor aqui que nós temos no Windows, né, no Windows Server. Então, nós temos aqui, basicamente, algumas informações que ele vai listando para nós. Né? Eu estou tratando aqui somente o servidor. Tá? Então, nós temos as propriedades básicas. Temos também, né, algumas eventualidades que estão acontecendo nos eventos, né? Eventos, processos, né? Temos também os serviços que estão em execução, então ele está registrando tudo isso. Né? Temos aqui várias práticas para a gente poder estar analisando, né, as informações, e também temos as opções para estar medindo a performance do nosso servidor. E aqui, obviamente, algumas regras, né, e propriedades que a gente pode estar configurando nesse servidor para que ele possa estar executando seus serviços, documentando, né, os resultados e, consequentemente, tá gerenciando, né, e está retornando aí uma série de logs. Como eu estava falando, a gente tem sempre o quê? Um conjunto de dados, tá? Um conjunto de informações, de programas, enfim, de recursos, que a gente consegue estar colocando para trabalhar junto, onde a gente vai conseguir fazer o quê? Gerenciar o servidor. A gente vai conseguir estar, né, verificando o que está acontecendo, como está acontecendo, se algum defeito está sendo gerado ou não. Se a gente analisar aqui, por exemplo, a parte superior aqui, onde eu estou tratando de eventos, nós temos aqui um warning. Isso é um caso de atenção. Tá? Então, a gente tem que estar analisando esses casos de atenção para quê? Como eu disse, para que a gente seja proativo, tá? E não preventivo. Né? Proativo, a gente vai fazer o quê? Está identificando falhas antes que elas aconteçam. O que é o ideal? Né? Termos lá uma falha no servidor web, ou identificar que uma falha poderá ocorrer a qualquer momento por questões de um serviço, por questões de um evento, de uma regra, né, que não está em execução ou que não está executando direito. Ou se está, né, gerando aí um alerta. Então, são softwares.
tem um conjunto de instruções nesses softwares, e a gente consegue estar verificando isso. Então, como eu disse, alinhado aos programas que nós temos de gerenciamento, né, a gente pode estar fazendo o quê? Criando os scripts. Todos esses programas de gerenciamento, eles vão fazer o quê? Eles vão estar gerando logs. Aqui nós temos uma interface gráfica que está mostrando para a gente esses logs que estão sendo gerados. Principalmente quando algum problema pode acontecer, ou quando algo alertou, né, que pode acontecer um determinado problema. Se a gente tiver, né, através do script, gerenciando esses logs, e pode ser aí uma infinidade de logs, dependendo do serviço, do processo, né, que está gerando, né, um warning, ou que pode vir a gerar um erro, nós podemos, de forma automaticamente, derrubar esse serviço, derrubar esse processo, e levantar ele novamente. Ah, vai ficar instável por algum momento? Vai, mas a gente já está prevendo, né, que pode acontecer alguma coisa e já está resolvendo isso. Tá? Então, é um conjunto, obviamente, de toda essa análise, que é que a gente vai poder estar verificando como que a gente vai tratar isso, como que isso vai ser resolvido. Então, no gerenciamento aqui, nós temos, por exemplo, os eventos, os serviços que estão em execução. Então, qualquer serviço, qualquer evento que aparecer um warning é um sinal de alerta, pode estar nos mostrando um erro que vai acontecer no futuro, tá, se aquilo não for corrigido. Muitas vezes, dependendo do warning que acontece, não está relacionado diretamente ao processo, né? Mas a um processo que é utilizado pelo processo principal. Então, se a gente pensar, né, no servidor web, nós temos vários protocolos em execução. Qualquer protocolo que apresentar alguma falha vai refletir aonde? Dentro do processo do servidor web. E o que a gente consegue fazer? Reiniciar esse protocolo. Muitas vezes, na pior das hipóteses, reiniciar esse servidor, né, ou melhor, reiniciar o serviço. Não tem a necessidade de reiniciar o servidor. Claro que pode chegar um momento que isso seja necessário, tá? Mas é uma situação, né, mais drástica, e seria uma solução extremamente drástica, como sendo aí o último recurso que a gente pode precisar, né? Um dos pontos que a gente tem que tomar muito cuidado, obviamente, dentro de uma rede, né, é com relação à performance. Claro que aqui a gente está vendo, por exemplo, uma performance, né, da CPU, tá? Mas também reflete no funcionamento do servidor, né? Então, se a gente está tendo uma análise de como está o desempenho da CPU, de como está o desempenho do processador, de como está o desempenho de memória, né, a gente já começa a identificar possíveis falhas que podem vir a acontecer. Autoprocessamento, a gente já vai pensar no quê? Uma possível lentidão no futuro, né? Alto consumo de memória, provavelmente uma grande lentidão no futuro, né? Então, são pontos que a gente precisa fazer o quê? Tá tratando, tá identificando. Alguns anos atrás, só para vocês terem uma ideia, e um exemplo real e verídico, né? Se vocês procurarem, vocês vão encontrar online várias informações sobre isso. Existe uma versão, né, do SGDD, do SQL Server da Microsoft, que ele ia aumentando, de acordo com as solicitações, ele automaticamente ia aumentando o uso de memória. Então, por exemplo, temos aqui um servidor rodando o SQL Server. Pode ser aí qualquer versão, né? O que vai acontecer? De acordo com a demanda que ele está tendo, ele começa a aumentar a quantidade de memória que ele vai estar utilizando, tá? Sim, Juliana? Então, professor, isso que eu ia perguntar. Qual é essa versão aí? É 2016? Do server? Esse Windows Server é o 2019. Ah, 19. É 19. Não é o 2021, que é uma das últimas versões,
né? E temos, provavelmente, chegando aí, meados, né, do segundo semestre, o 2023. Né? O Windows costuma ser lançado, né, de 2 em 2 anos, aí, uma nova versão do server. Ah, não, tranquilo. Né? Mas aqui você consegue baixar na Microsoft sem problemas, tá? Essa é uma versão trial, né? Eu consigo fazer tudo nela, só que ela, salvo engano, é 60 ou 90 dias que eu consigo utilizar ela. Depois ele Entendi. começa a dar aquela mensagem que o Windows é pirata, que não foi registrado, né? Mas a gente ainda consegue utilizar aí alguns recursos. Mas, Entendi. A partir daí, professor, que eu consigo também criar aquelas políticas de rede e tudo mais. perfeito. Tendo ele, você vai usar o quê? Você vai usar um arquivo, né, de script. Você pode estar programando um arquivo de script que vai ficar rodando na máquina, e a partir daí ele vai ajudar a automatizar o gerenciamento do seu servidor. Entendi. O exemplo que eu estava dando aqui do SQL Server, né, lembrando que não é o Windows Server, é o SQL Server, que é o banco de dados da Microsoft. Existia uma versão dele, 2003 ou 2005, não me recordo claramente agora qual que era essa versão, que se instalava no servidor, beleza, qual que é o consumo de memória, né, do SGBD? Ah, ele está consumindo 2 GB de memória. Beleza, está tranquilo, você tem uma máquina ali, por exemplo, de 16 GB, então ele está rodando suave. Só que o que acontece? Quando você começa a encaminhar muita solicitação para o SGBD, ou seja, muitas consultas que ele está tendo que processar e retornar, e ele sentia a necessidade de ter um aumento, né, de memória para processar isso mais rápido, ele ia aumentando. Então, a demanda aumentava, ele aumentava a busca, né, por memória. Então, ele ia alocando cada vez mais memória para ele. O que acontecia com os outros serviços? Começava a ter uma diminuição, né, da memória disponibilizada para ele. Consequentemente, o consumo de processamento também aumenta. E os outros serviços começam a ter o quê? A cair, a ter certa lentidão, enfim, uma série de fatores que acabam influenciando no funcionamento dos outros serviços quando a gente tem pouca memória disponível. O swap da memória por disco começa a acontecer muito mais, né, frequência. Um outro caso que vai ainda provocando lentidões dentro desse servidor. Então, o que acontece? Ele ia aumentando. Só que a hora que a demanda para ele diminuía, ele não voltava, ou seja, ele não disponibilizava a memória que ele havia alocado. Então, o que o pessoal tinha que fazer? Reiniciar o serviço do banco. Ou seja, o serviço do MySQL tinha que ser reiniciado para que ele voltasse no consumo inicial dele, por exemplo, 2 gigabytes, e, consequentemente, liberasse os recursos da máquina. Então, quando a gente fala em gerenciamento de um servidor, né, a gente também está se preocupando com isso. Então, nós temos que ver como é que está a performance de memória, ou seja, o consumo de memória, quais são os serviços, os processos que estão consumindo mais memória. Tudo isso a gente tem que estar analisando. Né? Consumo de processador, quanto que está o processador. Muitas vezes, né, tem scripts que ficam monitorando a temperatura do processador, né, porque isso também é crucial. Apesar de, né, sempre que a gente vê um ambiente de servidores, é um ambiente altamente refrigerado, justamente para evitar superaquecimento. Mas é um fato que pode acontecer. Então, esses programas, né, esses softwares de gerenciamento, como o Server Manager aqui, ele vai fornecendo esses recursos. E, claro, que não tem como a gente ficar 24 horas na frente do servidor analisando o que está acontecendo. Posso ficar 24 horas aqui vendo se o CPU vai aumentar, se vai diminuir, aí eu vou embora, à noite passa um outro profissional aqui o tempo todo fazendo essa análise. Então, uma das formas é a gente criar esses scripts,
que vão ter uma interação com esses serviços, e a partir daí, quando eles atingirem um determinado valor, um sinal de alerta é emitido. E a gente consegue estar verificando isso. Muitas dessas políticas, a gente consegue, né, já programar também uma solução. Esse caso do SQL Server, ele aumenta o consumo de memória. Sabe-se que se você reiniciar o serviço do banco, o consumo vai voltar ao seu padrão. Então, podemos configurar um script que no momento onde, né, o número de solicitações chega a zero, ou caiu bastante, ele faz o quê? Ele reinicia esse servidor. Reiniciando o servidor, o que acontece? Volta tudo ao normal e o desempenho, né, do servidor volta a ser o real. Isso também influencia onde? Comunicação via rede. Nós também conseguimos estar monitorando o que está entrando e saindo de informações dentro da nossa placa de rede, dentro desse servidor. O que acontece? Chega um ponto que a gente, com os scripts corretos, a gente consegue fazer o quê? Identificar possíveis ataques dentro desse servidor. E, consequentemente, tendo uma política de contra-ataque, contra-atacar de forma automática para resolver o problema do ataque que está acontecendo. Então, por exemplo, eu posso ter um ataque DNS, onde eu vou estar encaminhando uma série de requisições para o servidor, até que ele não consiga processar isso e caia, ou seja, ele reinicia. É interessante para o servidor reiniciar? Não. Muitas vezes ele vai iniciar e não vai voltar da forma correta como a gente espera, né? Se for feito de qualquer forma. Se nós tivermos uma política, né, de regras para reinício do servidor, ele já vai ser tratado de uma outra forma. Por quê? Porque todos os serviços necessários vão ser subidos durante o processo de reinício. Claro que o script que a gente definiu vai estar fazendo isso. Tá? Mas, para evitar tudo isso, o que a gente pode fazer? Nossa, está tendo muita solicitação de DNS. E essas solicitações estão vindo de um único lugar. E vamos barrar essas solicitações. Vamos bloquear essas solicitações durante um tempo. E dessa forma, a gente consegue fazer o quê? Diminuir a quantidade de solicitações dentro de um serviço DNS. E, consequentemente, restringir também, né, diminuir o uso da banda da rede. Então, todos esses recursos, a gente consegue analisando os logs gerados pelo sistema. Não pensem que todos aqueles exemplos de programas e softwares para fazer esse gerenciamento, eles estão buscando isso de um outro lugar que não seja os logs gerados pelo próprio sistema operacional. Tá? Então, identificando os arquivos de logs que estão gerados, a gente consegue estar trabalhando com esses arquivos. Abrir, lendo, teve alteração? Teve. O que aconteceu? Nossa, está tendo muito warning nesse serviço. O que eu posso fazer? Ah, é um serviço essencial, vou reiniciar esse serviço. Derrubo o serviço, levanto ele de novo, vamos acompanhar, né, durante mais um tempo, a execução desse serviço. Normalizou, ok, não temos que fazer mais nada. Mas, para isso, né, vem aquela pergunta, tá, o que eu preciso fazer, então, para gerenciar determinados serviços, determinados softwares, e buscar essas informações? Tudo vai depender do sistema operacional que vocês estão utilizando e do serviço que vocês querem utilizar. Tá? Ou tanto o Windows quanto o Linux, ele gera os seus arquivos de log. Você vai ter que pegar lá todos esses arquivos na pasta que eles estão gerando, que pode ser N pastas, vai depender, obviamente, do serviço, do processo que a gente deseja tratar, e fazer a leitura, né, dessas informações. Fazendo a leitura, a gente vai conseguir criar um panorama do que está acontecendo. E isso vale para qualquer processo em execução. Tá? Isso vale para qualquer protocolo de rede, vale para qualquer software. Né? Tem muitos servidores
o pessoal monitora, né, os processos que estão subindo. Se algum processo que subir fugiu, né, da rotina, do normal, opa, por que esse processo subiu sem a gente necessitar dele nesse servidor? Derruba o processo. O processo voltou, opa, estamos tendo algum tipo de ataque, estamos tendo algum problema, porque esse processo não pode subir. Esse processo não faz parte de nenhuma regra, de nenhuma política desse servidor. Emite um alerta para o profissional que está gerenciando esse servidor. Ó, está instanciando muito esse processo, tal, tal. É confiável ou não? Verifique. E a partir daí vai ter uma interação humana, né? E, óbvio, dependendo do processo, vai ter que ter uma mudança de política, né, de regras, porque se é um processo que passou a fazer parte, ele vai ter que se enquadrar nas políticas. E a partir daí, né, não vai ser mais motivo de ficar gerando worms ou qualquer outro detalhe. Tá? Então, toda essa configuração, todos esses detalhes, né, vai depender do tipo de serviço que a gente está executando. Ah, eu quero só gerenciar um banco de dados. Então, a gente vai tratar dos arquivos de log de um banco de dados. Ah, é um servidor HTTP, é um servidor web. Então, eu vou procurar tratar todas as solicitações do web que estão chegando nesse servidor. Ah, é um servidor de e-mail. Vou gerenciar, né, todas as solicitações de e-mail que estão chegando. Vou gerenciar os usuários que estão acessando, né? Então, a gente vai fazendo o quê? Gerenciando todo esse contexto, né? Qualquer anormalidade que acontecer, ele vai disparar um alerta, né? E muitas vezes, né, dependendo do tipo, né, de política que foi definido, ele pode barrar o servidor, tá? Ele pode simplesmente tornar o servidor inacessível, porque chegou algo tão catastrófico que pode gerar problemas maiores, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fala em servidores, é muito comum ter esse tipo de ataque, ter esse tipo de tentativa de invasão? É. A gente vive no mundo tecnológico, isso pode acontecer. Temos somente um servidor em execução, dependendo da empresa? Não. Podemos ter dois, três, né? Ainda mais agora, com o advento da cloud, que a gente tem vários servidores, né? Então, a gente tem que ter esse gerenciamento. Se chegou algo catastrófico no determinado servidor, o que a gente faz? Bloqueia o servidor e direciona para um novo servidor para que o serviço continue funcionando. Tá? Então, a gente tem que ter esse gerenciamento. Você lembra? Professor, uma dúvida. Em um mesmo servidor, no caso desse aí, eu poderia ter um AD aí dentro de gerenciamento de usuário? Poderia ter alguma outra coisa que roda ou não? Um exemplo, para rodar um AD, onde que eu vou gerenciar ali, criar usuário, né, resetar senha, essas coisas, tem que ser separadamente? Não, você pode instalar no servidor quantos serviços você quiser. E que muitas Qual vezes seria o ideal? acontece. Então, vai depender do tipo de serviço que você está rodando. O que acontece? O que o pessoal, na maioria das vezes, faz dentro de uma empresa, né? Onde nós temos aí, supostamente, vários servidores. Tem um servidor que é só para banco de dados. Eu posso ter um servidor só para gerenciar o Active Direct, só para gerenciar usuários. Eu posso ter um servidor só para gerenciar e-mails, um servidor de e-mails. E eu posso ter um servidor só de arquivos. Tudo depende da demanda que a gente está tendo. Então, se você tem, por exemplo, um servidor e você tem uma demanda baixa, eu posso ter todos esses serviços rodando dentro de um único servidor. Vai impactar? Não vai. Por quê? Porque a demanda é baixa. Tá?
Por exemplo, eu tinha, aqui na UFSCar, eu tinha uma... Na verdade, eu tinha... Nossa, fugiu agora o termo. Oh, caramba. Eu tinha à disposição um cluster, tá? Então, o que que acontecia? Eu definia nesse cluster quantas máquinas eu poderia ter para fazer o processamento. Então, eu tinha um cluster aqui, onde eu tinha 2 terabytes de armazenamento, 20 processadores em execução, 128 gigabytes de memória RAM para poder processar tudo isso. Então, olha só a capacidade de processamento que eu tinha nesse cluster. Consequentemente, no meu espaço, eu poderia, né, tá sobrando recurso. Poderia ter um servidor web, sem problemas, um servidor de banco de dados, sem problema, um Active Direct rodando, sem problemas, um servidor de e-mail, sem problemas, um servidor de arquivos, já que eu tinha 2 terabytes disponível, não pode tratar isso como servidor de arquivo. Só que eu tenho uma capacidade grande de processamento. Eu consigo colocar tudo isso lá. Ah, mas e se aumentar a demanda? Ele vai suportar essa demanda durante um tempo. Agora, cresceu muito a demanda, aí complica tudo isso. Por quê? Porque as solicitações vão estar aumentando cada vez mais, os serviços vão estar se sobrecarregando pela demanda que está tendo, e pode chegar um momento que o problema não seja nem a capacidade de processamento, mas seja a entrada e a saída desses dados, que aí já nos deparamos com o quê? Com um problema de uma conexão de rede, uma rede cabeada. Ah, é uma rede com par trançado. Talvez não seja interessante manter esse servidor no par trançado, mas já colocar uma fibra ótica para aprimorar, né, aumentar a velocidade e, obviamente, o fluxo, né, de capacidade, aumentar ali, né, o canal de comunicação, deixar isso mais rápido, melhor. São coisas que a gente vai analisando, né, de acordo com a necessidade ou de acordo com o projeto que a gente tem para esse servidor. Sim, Juliana? Professor, tem a possibilidade mais para frente a gente simular a criação de um AD, criação de usuário, algo parecido? Tem, a gente pode ver numa próxima disciplina fazer tudo isso. Não, seria interessante. Tá? A instalação do AD, ela não é completa, não é complexa. O que acontece? Daria até para a gente estar fazendo hoje, se eu tivesse com esse servidor configurado de maneira correta. Hoje eu teria que fazer o quê aqui? Instalar o AD, isso vai demorar um tempo, por 2 motivos básicos. Eu estou numa máquina virtual. Eu estou rodando esse servidor em 4 GB de memória. Tá? Então, vai ser um processo pesado para fazer toda essa instalação, vai demorar um tempo. A gente vai conseguir? Vai. A gente vai esticar aí uma boa parte da noite para fazer isso. Posso instalar um servidor de banco de dados? Posso. Posso instalar um serviço, né, de hospedagem? Posso. Vou fazendo. Se a demanda, como eu disse, for pequena, ele vai funcionar? Vai. Né? Essa máquina com 4 GB, ela não vai suportar todos esses serviços. Eu vou ter que estar habilitando para ela mais memória. Provavelmente, colocar 2 núcleos de processamento para ela, porque ela está com um só também. O processador na minha máquina é 4 núcleos. Então, eu teria que aumentar isso também. Tá? Mas ele vai rodar? Vai. Eu já cheguei a criar um único servidor, onde eu tinha um servidor web, tinha um servidor de e-mail, tinha um servidor de banco de dados, no caso era um SQL Server, tinha um servidor de arquivos, e isso tudo era servidor também de repositório de programação. Então, eu tinha instalado nele, além de tudo isso, o TFS, que é o Team Foundation Server, que é um conjunto de ferramentas desenvolvido pela Microsoft, que a gente consegue gerenciar, né, toda a parte de desenvolvimento de um software, do início ao final. Então, a gente consegue gerar documentação, a gente consegue gerar gráficos,
tarefas para os desenvolvedores, enfim, temos uma série de coisas, né? Então, além desse AD, eu também tinha o quê? Instalado o Project Server, que é responsável por gerenciar todas as tarefas. Eu tinha um servidor de e-mail, por quê? Porque essas tarefas eu podia também vincular elas ao Outlook do usuário. Entrava o quê? O Active Direct, porque quando ele entrava com login e senha na máquina, ele tinha o perfil para o desenvolvimento. Né? Então, a máquina, digamos assim, ela se transformava para desenvolvimento. Tinha acesso ao quê? Ao TFS, tinha acesso ao portal do projeto que ele estava trabalhando, tinha acesso às tarefas, todos os e-mails que ele recebia passavam por esse servidor. E era interessante que eu fiz uma configuração no e-mail que o usuário mandava um e-mail, por exemplo, eu estou mandando um e-mail para você, Juliano, está aqui, meu servidor está aqui, eu vim aqui na outra máquina, mandei um e-mail para você. Esse e-mail, ele vem para esse servidor, e ele tem um gerenciamento que, enquanto você não abrir o e-mail para ler na sua máquina, eu consigo apagar o e-mail na sua máquina, para você ter ideia. Então eu falei, nossa, mandei um e-mail errado para o Juliano. Eu venho aqui no servidor de e-mail, identifico o e-mail que eu encaminhei, e excluo o e-mail aqui no servidor. Automaticamente, se ele já entrou na sua caixa de leitura, mas você ainda não abriu, ele vai ser excluído da sua caixa de leitura, sua caixa de entrada. Então, são ferramentas, são, né, processos, né, são servidores potentes que a gente consegue instalar. Conseguimos colocar tudo isso numa máquina? Conseguimos. Vai ficar pesado? Vai. Mas ele vai rodar. Né? O TFS, por exemplo, a Microsoft recomenda instalar ele em 3 servidores. Tá? 3, não é um? Eu fazia a instalação num só, porque ela também permitia instalação dentro de um único servidor. Dá mais trabalho? Com certeza dá mais trabalho. Para instalar só o TFS, com esses recursos, né, de servidor de portal, que entrava no servidor web, né, questão de e-mail, que entrava também no servidor de e-mail, servidor de gerenciamento de arquivos, né, no caso de código-fonte, e um banco de dados, é mais ou menos umas 5, 6 horas de trabalho dentro do servidor para fazer esse processo de instalação. Então, não é algo rápido de se fazer, mas vai funcionar? Não vai. Mas vai ter algumas limitações com relação a desempenho. E, com certeza, dentro do nosso gerenciador aqui, ia ser listado isso, a questão do desempenho. Ó, está tendo muita demanda. Né? Ó, a máquina tal está demandando mais trabalho. Sem contar que você tem um gerenciamento, né, de cada usuário no momento que ele conectou e no momento que ele desconectou do servidor, através do AD, do Active Direct. Então, você tem todo esse gerenciamento. E é claro que, com os scripts corretos, você consegue estar lendo essas informações e gerando um gráfico. Né? Inclusive, você chega ao ponto de conseguir definir a carga horária de cada profissional de acordo com o que ele trabalhou, acessando, né, o servidor. Ou seja, fez login, é como se ele tivesse batido ponto. Fez logout, primeiro intervalo. Fez login, digamos que voltou do almoço, fez logout no final da tarde e foi embora. Tá? Então, você consegue ter esse gerenciamento. Um outro ponto, né? Você consegue, dependendo de como você configurar isso, ter esse acesso externamente, ou seja, da máquina fora da rede. Por exemplo, você tem o AD dentro da empresa. Mas eu trabalho com um notebook, eu vou acessar isso de um cliente. Dependendo da forma como você configurar, permitindo esse acesso externo, o usuário, ou eu, por exemplo, estou lá no cliente, entro com a minha senha e login, ele automaticamente autentica no AD o servidor dentro da empresa. Né? Hoje, com o advento da cloud, a gente não precisa ter esses servidores dentro da empresa, ele vai estar na nuvem. Então, facilita ainda mais tudo isso. Sim, Juliano? Professor, o que você falou é o Intune que usa para fazer isso? É uma das opções.
Porque o pessoal está querendo implementar lá, porque lá tem muito empréstimo, o pessoal usa muito notebook e computador lá em casa, né? E eles Uhum. querem uma forma de gerenciar essas máquinas estando fora do domínio lá de onde eu trabalho. E parece que eles vão usar isso em Tune. Então, é uma das formas que você tem, né? Mas você tem vários outros aplicativos que você consegue estar utilizando isso, né? Como eu fiz isso já há uns 15 anos, provavelmente mudou bastante essa parte de configuração e tudo mais hoje, né? Ainda mais se a gente pensar o quê? No processamento na nuvem, tá? Hoje, sinceramente, eu não consigo, salvo algumas exceções, né? Uma empresa fazer um investimento pesado para manter servidores localmente. Tá? A cloud, ela facilitou muito, né, esse acesso às informações dentro da empresa. Claro que tudo isso demanda o quê? Uma boa questão de segurança. Tá? Vou contratar qualquer provedor, né, qualquer servidor, qualquer serviço online para fazer isso? Não, a gente não pode fazer isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que analisar muito bem as políticas, as regras de segurança do serviço que a gente está contratando. Mas facilita muito esse trabalho. E muitas vezes, tudo isso que a gente está pensando em instalar, já está instalado, e a gente vai fazer o quê? Vai ter, obviamente, um custo para poder estar utilizando o serviço. Tem um projeto que também já faz um tempo, depois eu não acompanhei a evolução dele, mas, por exemplo, salvo engano não, era da própria Microsoft isso, que era o compartilhamento do Windows. Ou seja, você vai ter um Windows na nuvem. E você vai acessar todos os recursos dele da nuvem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter todo esse processamento lá, na nuvem, e você simplesmente vai pegar só um retorno, como se você estivesse acessando um servidor web. Tá? Você tem essa opção. Como evoluiu isso? Não sei, eu teria que parar, dar uma pesquisada. Né? Por quê? Era algo que estava evoluindo ainda, então poderia ter ainda até a possibilidade do projeto ser cancelado. Não sei se foi cancelado ou não, teria que dar uma pesquisada sobre isso. Mas você não precisa ter a licença do Windows da máquina, você ia estar acessando de lá. A Google fez algo parecido com isso. A Google criou um notebook, que agora fugiu o nome. O que acontece? Tem sistema operacional no notebook? Não, não tem. Ele tem armazenamento local muito pequeno, ele tem um SSD de 128, se tiver ainda. Tem o processamento? Não, só que acontece. Você tem, obviamente, está conectado à internet, tá? Você ligou ele, o login de acesso vai ser o quê? O seu e-mail do Gmail. Você deu o e-mail do Gmail, ele funciona basicamente aonde? No browser. No browser. Você abriu o browser, fez o login, ou melhor, você ligou ele, você faz o login, ele já abre o browser com o seu ambiente do Google. Então, aí, a partir daí, você vai ter acesso ao Gmail, ao Drive, né, ao Meeting, como a gente está utilizando agora. Só que tudo isso está sendo executado aonde? Na nuvem. Não vem para a máquina. Todos os seus arquivos vão estar o quê? Vão estar online. Planilhas, documentos, está tudo trabalhando online. Esse gerenciamento vai ser todo online. Tá? O notebook, eu achei caro quando o pessoal falou o preço pelo, né, que ele estava propondo, já que era um hardware. Estava em torno aí de R$ 2.000, né, o hardware lá do notebook. Mas, obviamente, você só conseguia fazer o quê? Trabalhar com recursos do Google. Mais nada. Eu conseguia navegar no site? Conseguia, perfeito. Tá? Mas
Ah, eu queria instalar, por exemplo, o Office da Microsoft. Esquece, não instala. Ah, eu queria instalar uma máquina virtual. Não instala. É tudo na nuvem. O ambiente de trabalho é o Chrome. E fim de papo. Ou seja, eles pegaram o recurso, o Android, não que seja o Android, tá, o sistema operacional, eles pegaram o recurso do Android e colocaram no notebook para que você conecte lá fora. Tá? Então, o processamento acontece ali todo na nuvem, né? E nada na máquina local. Só não me engano, você não consegue nem fazer o download de arquivos para a máquina. É só mesmo na nuvem. Esquece, é nuvem. Nem no celular você consegue fazer downloads. Mas ali não. Ali é tudo na nuvem. Você até consegue espetar o pendrive e tal. Não consegue espetar o pendrive? Deixa eu ver. Não lembro desse detalhe, mas acho que você consegue pegar, espetar e subir alguma coisa para a nuvem, sim. Eu acho que isso você consegue. Eu cheguei a fazer esse teste porque não deixaram mexer muito lá no evento que eu fui. Então, tirou-se, né, toda essa parte do servidor e jogou-se isso, né, para um servidor especializado, né, para alguém mais especializado para gerenciar isso. Ah, mas então a empresa não precisa mais ter um profissional para gerenciar isso? Precisa. Precisa, por quê? A gente não pode confiar cegamente no que o servidor está oferecendo, né? O prestador de serviço está oferecendo. Então, a gente tem que ter um profissional que entenda dessas regras para poder estar, obviamente, verificando se o que foi contratado é o que está sendo entregue no dia a dia. Tá? Ele pode até estar gerenciando isso? Pode. Você tem um espaço de gerenciamento também na nuvem. Né? Ele vai te dar isso, com algumas restrições, dependendo do que você quiser fazer. Em alguns casos, sim, em outros, não. Como eu disse, tudo depende do que foi contratado. Tudo depende do provedor, né, de serviço que foi contratado. Então, são aí vários detalhes, né, que você vai tratando, que você vai buscando e vai verificando. Mas tudo isso você consegue, né, através dos scripts, fazer essa busca e gerar e estar disparando alertas aí de acordo com eventuais problemas que possam vir a surgir. Então, tem vários aplicativos, né, vários softwares que vocês conseguem estar utilizando para fazer esse gerenciamento, né? Não só da rede, como também da parte de software. Por exemplo, eu vou pegar uns aqui rapidinho, só para vocês estarem vendo aí, estarem cientes disso, né? Por exemplo, quer ver? Deixa eu só abrir aqui, eu deixei uma colinha aqui do lado. Mas isso também está no material de vocês, vocês conseguem ver lá sem maiores problemas, né? É só pegar o arquivo aqui. Isso é uma das coisas, né, de estar online. Às vezes a gente acaba se enrolando um pouco com isso, né? Um pouquinho mais aqui, está carregando aqui.
Eu precisava estar medindo o que agora? O desempenho do meu processador. A máquina virtual chegou até a ficar preta aqui. Né? Então, por exemplo, quer ver alguns recursos aí que a gente pode estar utilizando. Não está indo. E é claro, a gente sempre procurar ser o quê? Proativo na identificação dessas falhas, né? Mas, por exemplo, tem uma relação muito grande de aplicações, né? Tem o Wireless Shark, né, que ele vai estar analisando tudo que está entrando e está saindo do seu servidor. Né? Temos aí alguns, né, servidores, né, que vai estar monitorando. Né? Tem os ABICs, né, que vai dar uma série de gráficos, né, de desempenho, de consumo. Inclusive, ele chega a dar um gráfico onde ele monta a topologia de rede que está ligada ali e analisa, né, qual o caminho que está sendo mais vantajoso dentro da sua rede. É bem interessante de estar instalando. Tem o Nagios, né, que também gera aí uma infinidade de gráficos, né, de vários recursos, desde do servidor até a comunicação, né, desse servidor na rede. Né? Tem, por exemplo, o Op Manager, que é um servidor de rota. Você consegue estar identificando a rota dos pacotes que você está transmitindo, né? E vai por aí afora. Vocês vão ver na semana 13, né, que vocês vão ter aí uma grande quantidade de programas que podem ser utilizados para ajudar nesse gerenciamento. Né? Por exemplo, tem o Logic Monitor, né, tem o Network Monitor, tem, né, o Op Manager, como eu falei, tem o Spaceworks, que vai fazendo aí uma infinidade de coisas, né, tem o Zone Director, que vai estar gerenciando, né, a zona de comunicação que você está usando, o setor que você está usando dentro dessa rede. Então, são muitas ferramentas aí, e cada uma tem a sua particularidade. E vai depender também do sistema operacional que você está usando, né? Vai depender das configurações que você tem. Então, sempre, antes de usar ou identificar a ferramenta que vai ser utilizada, identificar os recursos que a gente vai ter. Tá? Identificar o que a gente quer validar, como a gente quer validar isso. E a ferramenta vai fazer o quê? Ela vai gerar esses dados? Não, ela vai pegar esses dados dos logs que foram executados. Então, a gente usa a ferramenta para entender alguns resultados e depois escreve um script para pegar esse resultado e, a partir daí, tratar as informações que estão sendo processadas, né, dentro desse servidor e identificar possíveis falhas e até ser proativo, né, com correções de problemas que estão, assim, a caminho de acontecer. A gente vai lá e resolve isso bem antes. Né? A gente faz uma mitigação, né, daquelas falhas e já resolve o processo, e a partir daí tudo flui muito mais tranquilo, né, e o servidor fica íntegro sem que a gente tenha vários problemas aí. Claro que uma das coisas que a gente não consegue gerenciar tão assim está relacionada ao quê? Ao hardware, né? Quando a gente fala em hardware, fica um tanto complicado, né? Por quê? Porque aí a gente até consegue, talvez, verificar aí a temperatura, né, de um processador, mas a hora que ele resolver falar assim, queimei, queimou. Né? Simplesmente não vai ter o que fazer. Se o processador parar, a máquina parou. Mas memória, né? Vai chegar um tempo que, opa, eu tinha 16 gigas, caiu para 6, né? Melhor, caiu para 8, o que aconteceu? Né? Um pente provavelmente deu problema, mas você já está monitorando ali a quantidade de memória que você tem total dentro dessa máquina. Você já emite um alerta, ó, provavelmente problemas com hardware, né, com pente de memória. Ó, o processador está superaquecendo, provavelmente algum problema com CPU fan, com algum cooler aí que não está
100%. Então, você vai mitigando tudo isso. Beleza? Bem, pessoal, isso é um geralzão, né? Só para mostrar para vocês os recursos que vocês têm aí. E, é claro, a partir de agora, pensar, né? E pontuar aí que recurso a gente vai estar analisando. E aí, pôr a mão na massa para fazer a escrita ali dos scripts, né? Que vão estar ajudando nesse gerenciamento do dia a dia. Beleza? E aí, meu caro Juliano, mais alguma questão? Não, professor, tá tranquilo. Acho que o negócio agora é meter a mão na massa para ver como é que essa questão agora aí é vocês experimentarem. O que eu já mexi em relação assim foi só já, assim, já tá feito, né? Só você uma criação de usuário, você definir alguma política de login ali, algo assim, mas criação mesmo a partir do zero eu nunca fiz. Olha, uma das coisas que seria interessante, na verdade, é interessante de ser feito, por exemplo, instala o VirtualBox e cria um servidor do zero. Pode ser, para ficar mais leve, você pode partir para um servidor Linux. Instala ele, obviamente, por linha de comando. Você vai entender todos os passos. E aí, por exemplo, eu quero habilitar um servidor web aqui no meu servidor. Como é que eu faço? Vai ter lá os app-gets para poder instalar os serviços de um servidor web. E aí você vai configurando a comunicação da sua máquina virtual com a sua máquina. Então, você, numa máquina só, vai ter duas redes. Melhor, às vezes não. Você vai ter uma topologia de rede ali, mesmo que for usando o NAT, né? Você vai ter essa comunicação. É que essa parte aí que eu quero focar mais, meu interesse é mais essa parte mesmo, isso aqui. Eu gosto mais dessa parte. Entendi. Agora é o quê? É fazer, pôr a mão na massa, né? Claro que qualquer problema que vocês tenham, né, com relação a isso, eu estou com uma dúvida aqui, a gente pode até conversar e tirar essa dúvida, esclarecer, vamos compartilhar a tela, vamos fazer um meeting, aconteceu isso, como é que eu faço para ajustar isso, aqui, a gente vai fazendo isso de boa. Aí, porque dúvidas vão surgir, obviamente. Sim, com certeza. Né? Mas é uma boa atividade, é um bom estudo de caso aí, com relação a isso. Não, tranquilo. E é muito assim, é prazeroso você ver algo funcionando. Verdade. Esse servidor, né, que eu comentei do Team Foundation Server, eu fiz isso em 2009. Não, foi antes. Foi em 2006, 2007, por aí. Por quê? Porque a empresa tinha um servidor, ela tinha um servidor Linux, depois eles migraram isso para um servidor Windows. E aí, vamos instalar o Team Foundation Server, por quê? Porque a gente tem um repositório de código-fonte. Então, a gente tem, além de fazer o backup, mas a gente tem controle de versões do código-fonte que a gente está trabalhando e tudo mais. Legal, vamos. E tinha um rapaz que ele é que dava manutenção nos servidores lá, na rede e tudo mais. E ele colocou uma série de empecilhos para isso. Ele falou que não funcionava, que não dava certo, que não podia ser feito isso, que não tinha como fazer. Eu falei, tem como fazer sim, pode deixar. E eu peguei e fiz isso em casa. Eu tinha um desktop, era um Core 2 Duo. Não, na época não era um Core 2 Duo, não, era um... Vou lembrar qual que era, acho que era um i3 na época. Com 8 GB de memória e tal, peguei, era o meu servidorzinho, fui lá e formatei ele, instalei o Windows e instalei, né, todos os recursos do Team Foundation Server. Foi de primeira? Não, não foi. Porque às vezes você perdia um passinho lá ou colocava alguma coisa que você achava que não era relevante, depois você esquecia e lá na frente você precisava daquilo. Então, o primeiro foi para bater a cabeça. Aí eu formatei tudo de novo e parti do zero.
Aí funcionou. Funcionou tudo, servidor, beleza, tal. Aí eu criei, né, como eu estava em casa, e meu IP não era fixo, era IP dinâmico, né, meu telefone e tudo mais, eu criei um site de DNS e vinculei. Então, eu conseguia ter acesso externo no servidor que estava dentro da minha casa. Coloquei todas as políticas de privacidade e tudo mais para manter a segurança. E cheguei, foi mais ou menos uns 20 dias depois que eu apaixonei pelo que não dava, cheguei na empresa e falei, ó, tá vendo? Consegue, da minha máquina, acessei meu servidor, tinha acesso ao código-fonte, a todas as informações, e estava funcionando tudo bonitinho, tudo lindamente. Claro, com as políticas de segurança necessárias para poder manter isso funcionando. Tá? E, não, obviamente, reduzir ali, né, a probabilidade de invasão ou qualquer outra coisa. Então, como que a gente aprende a fazer? Fazendo, não tem jeito. Então, sua vontade é essa, mão na massa, né? É porque eu entendo assim, quando você faz uma coisa do zero, sabe fazer a partir do zero, cara, futuramente, quando der algum problema, você vai saber assim mais um norte para onde ir, né? Com Porque assim, certeza. normalmente, quando você vai ser contratado de uma empresa, já vai estar tudo criado. O que você vai fazer ali é só, vamos dizer assim, já vai ter tipo um script que você tem que fazer, mas do zero já vai estar tudo criado, né? Sim, mas você vai ter que dar manutenção nisso. Então, você vai ter que entender daqueles scripts que foram criados, Sim, sim. né? Então, acontecem umas coisas loucas? Acontecem. Né? Eu me deparei semana passada, semana retrasada, com um problema de rede, né, que o pessoal veio pedir a minha ajuda, e assim, eu não conhecia claramente a rede, né? Exatamente, né? Nem todos os equipamentos que estavam nessa rede, como eles estavam ligados, eu tinha um breve conceito de como isso acontecia, mas não na prática mesmo. Ah, então, está acontecendo isso, assim, 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 assado. Ó, verifica tal coisa. Ah, mas não está. Não. Então, verifica como é que está configurado esse access point, verifica como é que está configurado, né, esse switch, né, verifica como é que está configurado esse host aqui. Ah, mas como é que eu faço isso? Qual que é a marca, né? E aí, qual que é a marca do equipamento? Ah, é tal. Qual que é o modelo? Ah, é tal. Beleza. Fui lá e achei o manual do equipamento. Aí, claro, né, você pega a maioria hoje, né, dependendo da marca, é tudo em inglês o manual. Você vai lendo, ó, o comando para verificar tal coisa é esse. O comando para verificar tal coisa é esse. Aí, mas eu não consigo acessar. Não, mas, então, vamos ver aqui. Problemas no acesso, né? Ah, tem que fazer tal coisa. Então, você vai vendo, você vai descobrindo, né, ao longo. E também a gente não consegue falar assim, eu domino todos os equipamentos que existem, né? Não tem todas as versões, não tem como você falar assim, eu sou conhecedor, né, de tudo isso, né? Então, tem umas coisas que não vai, né? Não tem jeito. Mas a gente vai conseguindo, né, na medida do possível, né, a gente vai ajustando, né, e vai verificando. Vê, um dos problemas que estava tendo lá também estava no equipamento, quer ver, deixa eu até achar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho o modelo dele que o pessoal me passou. Não tá aqui, deixa eu pegar o outro aqui. Então, não lembro quem foi que mandou para mim. Cadê o modelo? É o modelo de um switch, tipo um load balance, né? Que ele vai estar balanceando as redes, vai estar gerenciando as sub-redes dentro da empresa. Deixa eu ver o modelo que está aqui. Eu lembro que eu passei também até um link.
para ele. Ó, é um Cisco, só que ele me passou o modelo aqui. O modelo, na verdade, eu falei com ele por telefone, por isso que não está anotado aqui. Mas é um load balance da Cisco. Então, tem todo um critério de configuração, né? Você pode subir scripts para ele. Então, tem uma série de comandos aí que você vai configurando e, consequentemente, vai deixando ele, né, gerenciável. E, consequentemente, gerenciando também a rede onde ele está. Né? Lá, nesse local, são 5 sub-redes. É interessante que chega 2 links externos. Esses links externos entram, né, nesse load balance, e a partir daí, um link externo vai para 2 sub-redes e o outro vai para 3 sub-redes. Então, ele faz esse gerenciamento bem legal. Só que aí você tem que fazer toda essa configuração lá nele. E a configuração tudo por linha de comando. Não tem uma interface gráfica que você vai fazer isso. É linha de comando e seguida de comando. Então, são ajustes aí que só com a mão da massa, né, que a gente vai estar sabendo aí, né, como fazer, como configurar. Você sabe mexer? Sei, mas e aí? Então resolve. Não é assim, resolve. Deixa eu ver primeiro. Você vai, pesquisa, tira as dúvidas, pega o manual, lê o manual, identifica claramente o que está acontecendo, vê se está chegando, né, um ping, se está saindo ping. E aí você vai configurando, vê a rota que cada informação está saindo. Aí, de acordo com a máquina que está conectada aí, você vai gerenciando. Né? E depois, obviamente, fez manualmente, funcionou, coloca no script, para ele rodar automaticamente. E aí você vai ter todo o gerenciamento necessário dentro desse servidor, dentro dessa rede. É muito legal essa parte, dá para fazer umas coisas muito, muito boas. Né? Digamos assim, algumas coisas bem cabulosas mesmo, que ajudam bem no dia a dia do funcionamento. E ajuda principalmente, né, ajuda a evitar dores de cabeça. Porque hoje, se a gente pensar numa empresa, tem 2 coisas que o pessoal nota de cara que não tem, ou que faltou: internet e a tiazinha do café. Você vai, não tem internet? Não, então não trabalho. A tiazinha do café não veio, não tem café, então também não trabalho. Então, vamos cuidar aí para que tudo isso funcione perfeitamente, né? Beleza, seu Juliano? Não, beleza, professor, tranquilo. Vou ver se eu monto depois uma maquininha virtual e começar a mexer. É sempre bom. E qualquer dúvida, você me dá um alô. Não, beleza. Tranquilo.